Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Pai, que o Espírito Santo nos dirija agora, nesse momento, durante a ministração da Tua Palavra. Não queremos falar de nós mesmos, mas que eu possa falar aquilo que está no coração do Pai. Venha nos instruir, nos inspirar, Espírito Santo, para que saiamos daqui fortalecidos e renovados pelo Teu amor, pela Tua Palavra. Que Tua Palavra venha trazer transformação nessa noite. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar sobre um tema que é trazendo para a vida prática, para nossas vidas, a obra, o efeito, o que provocou em nossas vidas a obra consumada de Jesus no Calvário. O que a morte de Jesus na cruz representou para mim e você nos dias de hoje. Então, para que a gente entenda esse texto, a gente tem que voltar um pouquinho no versículo 12 do próprio capítulo de Romanos. Diz assim, o versículo 12 fala assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então esse texto ele explica aquela frase que você já cansou de ouvir, que o homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Ou seja, nascemos já numa condição de pecado por causa do pecado de um homem, de Adão. Toda a raça humana, todo o DNA da raça humana foi modificado, foi alterado, e toda a raça humana sofreu consequência desse ato de uma pessoa só. Por isso que a Bíblia chama Jesus do segundo Adão, ou do último Adão. Por quê? Porque o propósito de Deus em Jesus foi restaurar todas as coisas. Entenda, o propósito de Deus em Jesus é restaurar todas as coisas. Começa com a restauração do homem. Ou seja, quando Jesus fala do novo nascimento, Deus está falando de uma recriação. Então entenda isso, restauração no ponto de vista de Deus é fazer novo de acordo com o propósito original. Isso é restaurar. Então o projeto de Deus foi sempre restaurar. Lá em Gênesis 1 mesmo, 26, ele já havia uma profecia que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente e a feriria. Então, Deus já de antemão, desde a eternidade, já reservou um plano de restauração para a humanidade. Por isso que em Apocalipse você vai ver, falando de Jesus, do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, Deus já tinha um plano de restauração. Então a gente precisa entender qual é esse plano de Deus para mim e para você. Sabe, como eu falei, a proposta de Deus é recriar todas as coisas. Então qual é o plano de Deus para mim e para você nesse mundo? Em 1 Pedro 1,23 fala assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Então ele fala que nós fomos novamente gerados. Então você é uma nova criatura. A palavra fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então Deus tem um projeto novo para a sua vida, Deus tem um propósito novo para a sua vida, para a sua existência, com Cristo, não fora de Cristo. Com Cristo. Então, como eu falei, restaurar na perspectiva de Deus é fazer novo para cumprir
o propósito original. O propósito de Deus em Jesus é de restaurar todas as coisas, como eu acabei de falar. A salvação ocorre no momento em que você se arrepende de seus pecados e recebe Jesus como Salvador. A restauração, a santificação é um processo que se dá todos os dias. Então, cada manhã que você acorda é uma oportunidade que você tem de começar algo novo na sua vida. Mesmo sendo salvos, a restauração da alma, a santificação é um processo. É um processo que deve se dar continuamente. Então esse texto ele fala de reinar. Ele fala que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão onde? Como? Em vida. Não é depois que morrer. Quando tiver o corpo glorificado e não vai existir mais a carne, não, é em vida. A Bíblia fala que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por um só, Jesus Cristo. Então essa palavra reinar no grego é basileu, de onde se originou a palavra basílica em português. As basílicas eram construções romanas que serviam como tribunais. O escritor de Romanos ele foi inspirado pelo Espírito Santo e trouxe isso à luz para entender que você está autorizado a reinar. Você está autorizado a ter domínio. Gênesis 1, 26, Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então o propósito de Deus é que o homem dominasse toda a criação. O homem foi criado para ter domínio sobre aquilo que Deus criou. E quando o homem pecou, ele perdeu essa posição. E Jesus, como já falei aqui, veio reconquistar essa posição que o homem perdeu. Governos de autoridade. Por isso que fala que Jesus se assentou à destra de Deus. Por isso que fala que Jesus está assentado acima de todo poder, principado. Ele está numa posição de governo e autoridade. Uma posição de honra, porque ele está à direita do Pai. E a posição da direita é uma posição de honra. É por isso que fala que nós estamos assentados também com Cristo em lugares celestiais. Então a gente precisa entender a nossa posição no mundo espiritual. Isso é muito forte. Nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Precisamos entender isso. Essa oposição de autoridade que nós ocupamos. Interessante que na velha aliança, o sacerdote oferecia sacrifício diariamente. Diariamente. E fala que ele não se assentava. E todo dia tinha que oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Em Hebreus fala que Jesus, uma única vez, ele se ofereceu a si mesmo como libação pelos nossos pecados. E fala que, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Em Hebreus 10, 11 e 12. Fala que o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Então eles matavam animais, mas aquilo era simbólico, na verdade tinha que ser feito todos os dias. Paulo fala que era a sombra do que ia acontecer, por isso que Jesus é chamado Cordeiro. Mas aqueles sacrifícios não eram capazes de apagar os pecados de ninguém. Por isso que Jesus precisou vir e morrer. E fala que ele ofereceu-se um único sacrifício pelos pecados. Jesus não precisa morrer de novo. Foi uma vez só. Ele não vai voltar aqui de novo para morrer na cruz outra vez.
Quando ele voltar, vai ser para reinar. Então, irmãos, uma das coisas que aconteceu com a obra consumada de Cristo na cruz foi o perdão dos nossos pecados. Isaías 43, 25 fala: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Se Deus fala que não se lembra dos pecados, por que você se lembra? Porque aqui a Bíblia fala que Deus em Cristo, Ele não lembra mais dos seus pecados nem dos meus. Mas existem pessoas que insistem em se lembrar dos pecados. Isaías 1,18 fala: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então tem pessoas que ficaram prostradas no caminho por causa da culpa pelos pecados, por não terem abandonado o pecado, mesmo Deus já tendo perdoado, elas não se perdoaram. Muitas pessoas têm dificuldade de receber o perdão que vem de Deus. Elas se acusam, elas mesmas se culpam. Irmãos, esse texto fala que através da abundância da graça nós reinaremos em vida. Então, a graça é isso, é favor imerecido. Se perguntar se você ou eu merecemos o perdão de Deus, eu digo que não. Mas graça é isso, é você receber o favor de Deus mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Então a gente tem que receber diariamente o perdão de Deus. Então tem uma frase que fala assim: se você não tiver do que se arrepender, se arrependa disso. Porque todos os dias existe alguma coisa pelo qual você precisa se arrepender. E se você acha que não tem, arrependa-se disso. Então o perdão já foi liberado por Jesus, por Deus. Agora a gente precisa receber em nosso coração isso, entender isso, e não ficar prostrado por causa do pecado, porque o diabo quer isso. O diabo quer isso. Marcos 2, 10, 11 fala assim: Jesus se depara com um paralítico, e ele fala assim: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele falou: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele não falou que o Filho do Homem tem poder para curar a paralisia, ele falou para curar os pecados. Por quê? Porque aquele paralítico estava prostrado por causa do pecado. Então, muitas pessoas hoje estão assim, por não receberem a graça viva de Deus nos seus corações, por acharem que o que ela faz ou fez é muito grave demais para que Deus possa perdoar. Não é. Não existe diferença, irmãos, para Deus. Deus, quando olha para mim e para você, Ele já vê o sacrifício de Jesus, Ele já vê o sangue de Jesus. Então, por isso que eu sempre falo aqui, as maiores armas do diabo são o medo, a culpa e a mentira. Ele vai sempre trabalhar nisso, em cima do medo, da culpa e da mentira. Então, para você reinar em vida, para você ser abençoado por Deus, você não precisa merecer ou ser digno dos favores de Deus. Isso não é cristianismo, isso é outra religião. E fala que depende do seu desempenho, depende das suas boas obras. Isso não é cristianismo. A Bíblia fala que mesmo nós sendo pecadores, Deus nos amou, Deus entregou o seu Filho. Isso é cristianismo. Cristianismo é graça. É mesmo sendo pecadores, Deus entrega o seu Filho. Você vai ver lá em Romanos 6, falando que porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na verdade, a graça, ela vai te dar poder para não pecar. Não é a lei, é a graça. A Bíblia fala que nós fomos, Cristo morreu, nos resgatou da maldição da lei. A palavra de Deus fala isso. Em Gálatas 3:10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Então, se você está tentando agradar a Deus com suas obras simplesmente, com seu bom desempenho, com a sua justiça própria, que é assim que a lei dizia, Gálatas falou, estão debaixo de maldição.
Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei e pode fazê-la. Porque se errasse uma coisa só, já valeria por todas. Por isso que Gálatas 3,13 fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus na cruz, ele nos resgatou da maldição da lei. Então hoje nós podemos reinar em vida, porque recebemos o perdão dos nossos pecados e a restauração de Deus em nossas vidas. Uma outra coisa que aconteceu com a morte de Jesus é que nós fomos justificados. Hoje nós somos a justiça de Deus em Jesus. Está lá em Filipenses 3,9 e fala assim, e seja achado nele não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. Então quando fala minha justiça, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Então hoje nós somos justificados pela fé. É crendo naquilo que Jesus já fez por mim e por você. Não é na minha justiça. Porque em Isaías fala que a nossa justiça, ela é o quê? Não passa de trapo de imundícia a Deus. Então não é mais baseado naquilo que eu faço, mas é baseado no que Jesus fez. Então entenda uma coisa, você não faz algo para ser abençoado por Deus. Isso aqui é muito importante. Você não faz algo para ser abençoado por Deus. Mas é porque Deus já te abençoou. Você não dá sua oferta, não é para ser abençoado, é porque Deus já te abençoou. É o contrário. É o contrário. Porque você já foi abençoado. Aí você se pergunta, e a lei da semeadura? A gente não precisa semear para que Deus aumente a nossa colheita? Sim, isso não invalida, continua valendo. Mas olha só o que está em 2 Coríntios 9,10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, até a semente que você dá, é Deus que dá para você. Então se você tem como semear, porque Deus já te deu. Entendeu? Aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Então não é eu dar para Deus me abençoar, é porque Deus já me abençoou, eu vou dar. Em todos os sentidos. Minha vida, meus dons, meus talentos, oferta. E com isso seremos mais abençoados. O reino de Deus é assim. É o dar para receber. Você só consegue receber no reino de Deus quando você dá. Essa é a lógica de Deus. Não é a lógica do mundo. Então a proposta de Deus para mim e para você é que a gente reine em vida. Não é esperar Jesus voltar para a gente reinar. Não, a proposta de Deus é agora. Não é só quando Jesus voltar, não. É para agora. É para agora. Na verdade, a mensagem de Jesus foi essa. Ó, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. É isso que ele está dizendo. Reinar em vida é trazer essa vida de Deus para nossas vidas e para aqui, para a terra, para onde a gente vive. Para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho. Então a proposta de Deus é essa. Voltando lá ao versículo que nós lemos de Romanos, fala que aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então Deus tem um propósito maior para você, para mim. Sabe, Ele quer que você desfrute dos tesouros dEle. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Está em Colossenses 2, 3. Então a proposta de Deus para você é que você encontre, você descubra esses tesouros que estão escondidos em Cristo. Se estão escondidos, a gente precisa buscar, a gente precisa encontrar, a gente precisa descobrir. Em Apocalipse fala que hoje nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia nos chama de sacerdotes, mas também nos chama de rei. Rei, essa palavra rei fala de ter domínio. Então Deus quer que a gente encontre essa posição de domínio espiritual, de autoridade espiritual, para que a gente vença
sabe, as adversidades, e a gente vença o nosso dia a dia, crendo, sabe, em Jesus, crendo que a gente está sentado com Cristo nessa posição. Deus chamou você e me chamou para reinarmos com Ele. Sabe, não deixando que o diabo os acuse por algo que você fez no passado. Não. Receba o perdão. Deixa de lado a culpa, a acusação. Receba o perdão de Deus, sabe, na sua vida. Esteja livre para caminhar, livre para seguir. E essa é a proposta de Deus, de você desfrutar, sabe, de uma nova vida, reinando com Cristo. Essa é a proposta dele para mim e para você. Romanos 5,20 fala assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a graça é maior, a graça de Deus é maior, a graça de Deus é mais poderosa. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa é a proposta de Deus para mim e para você, amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.